Você sabe o que é o CPC? Conselho Presbiteriano de Capelanias da IPB. Qual é a finalidade do CPC? Ser um instrumento oficial da IPB, visando a representação, normatização e formação nos assuntos que tangem a capelania. Sintetizando a missão do CPC, o nosso alvo é impulsionar a IPB para uma atuação estruturada e qualificada em seus serviços de capelania. Este é o Conselho Presbiteriano de Capelanias, atuando em várias áreas: carcerária, cemiterial, condominial, recuperação de usuários de drogas e álcool, educacional, em desastres, empresarial, esportiva, hospitalar, militar e parlamentar. Agora você vai conhecer vários capelães e áreas diferentes de capelania e você vai poder se envolver com cada uma delas. Bem-vindo ao nosso vídeo. Olá, eu sou o Reverendo Alexandre Antunes, membro do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, atualmente capelão estudantil, atuando na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e portanto é uma área onde a gente atua com aconselhamento, acampamentos, trabalhos evangelísticos e que Deus tem abençoado muito. Vem fazer parte da capelania estudantil, se você tem interesse em ministério nisso, e que Deus o abençoe muito. A capelania parlamentar nasceu como necessidade premente no Brasil, país de dimensões continentais que passa pelo processo de eleições de seus representantes políticos, vereadores, deputados e senadores. Eleitos de vários segmentos sociais, têm na capelania um instrumento voluntário de apoio e suporte através de aconselhamento eficaz, com base nos princípios bíblicos da fé cristã, que produz restauração efetiva aos que enfrentam pressão e cobrança da sociedade. A missão do capelão parlamentar consiste em levar a compreensão do amor de Deus, a eterna vontade e disposição para socorrer em tempo oportuno, através de Jesus Cristo, expressão exata do seu infinito e imutável amor. A capelania funciona nas Forças Armadas e em polícias militares estaduais, bem como bombeiros militares estaduais. A atuação do capelão pode ser dividida em três áreas: a parte preventiva, a parte assistencial e a parte de formação. Desta forma, o capelão cuida do ser humano no ambiente militar. A capelania empresarial, meus amigos, é um serviço proativo de apoio, de trato da espiritualidade e de aconselhamento, voltado ao que é mais importante dentro de uma empresa. A nossa missão declarada é cuidar de pessoas dentro das empresas e compartilhar com elas o amor de Deus. Capelania prisional é uma dentre várias maneiras de nós servirmos a Jesus Cristo em nossa comunidade local, de demonstrarmos amor cristão e cumprirmos o nosso dever e privilégio de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós fazemos isso cuidando da pessoa como um todo, principalmente da sua vida espiritual, através de evangelismo pessoal, discipulado, aconselhamento, visitas, distribuição de literatura e de bíblias, dando assistência também aos seus familiares, realizando cultos, eventos e outras atividades que concorram para esse fim, auxiliando também na reintrodução na sociedade e principalmente no caso de conversão a uma igreja local para que ele sirva a Cristo Jesus. Olá, meu nome é Rodrigo Campos Boaventura, eu sou capelão da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba.
Nós trabalhamos com capelania urbana aos que estão em vulnerabilidade social. Nos locais de atendimento, nós fazemos escuta individual, orações diárias, pregação, cursos sobre a Bíblia, discipulado, onde nós mostramos que Jesus não faz acepção de pessoas, que se nós, em todas as nossas tribulações, angústias, tristezas, nós confiarmos na soberania de Deus, que Deus está no controle, a nossa vida tem uma esperança maior. A capelania em desastres visa o preparo de pessoas e igrejas para acolhimento, cuidado e suporte espiritual a pessoas vítimas de desastres familiares, profissionais de saúde e comunidade em geral. Para isto, deve promover ações que capacitem líderes, pastores e suas igrejas para planejamento, organização, execução e avaliação de intervenção preventiva, de recuperação ou de mitigação de danos através da assistência espiritual e religiosa em situações de perdas e luto provocadas por crises e desastres. É um traço de identidade da capelania em desastres trabalhar em parceria com pessoas, órgãos e instituições que promovem ações de intervenção em desastres como Defesa Civil, hospitais, SAMU, Corpo de Bombeiros, dentre outros. Capelania hospitalar é um ministério da igreja fora de suas paredes. Capelania é a igreja em missão urbana, vivendo o Evangelho de Cristo de modo visível e palpável, alcançando as pessoas enfermas, seus familiares, profissionais da saúde e funcionários, humanizando o ambiente hospitalar. Capelães e visitadores capacitados integram a equipe de saúde, colocando a espiritualidade como parte do cuidado integral do enfermo, sendo fonte de conforto e também de integração da equipe, que também é evangelizada e aconselhada biblicamente. Sua base é a palavra de Deus e o lema é medicando a alma com competência e coração. E eu tenho o privilégio de trabalhar como capelã missionária hospitalar do Supremo Concílio da IPB desde 1982 e aprendo a cada dia a beleza e a suficiência da palavra de Deus para lidar com o sofrimento humano. Como vocês puderam ver, essas são algumas das muitas ações realizadas pelo Ministério de Capelania nas mais variadas áreas. E nós do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, conselho criado pelo Supremo Concílio em 2014, estamos aqui por um motivo muito especial. 3 coisas importantes que a gente gostaria de deixar de mensagem para você. A primeira delas é: ore pelo Ministério de Capelania. É muito importante que a igreja se envolva em oração pelos vários capelães esparramados pelo Brasil afora. A segunda questão é: você que é pastor ou líder, se envolva no Ministério de Capelania, nos ajude, venha participar conosco desse grande ministério. E a terceira delas, que envolve a oração e a intercessão e o envolver, é a questão da capacitação. Nós certamente precisamos de capelães, mas precisamos de capelães bem capacitados, bem preparados. E se você tem interesse em se envolver em capelania e se aprofundar nesse ministério, nos procure. Nós vamos deixar aqui algumas formas de contato para você poder procurar o CPC, acionar o CPC e entrar em contato conosco. E lembre-se, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Que Deus te abençoe. Olá, minha gente querida, que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E você viu agora, através do nosso vídeo do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual eu tenho o privilégio neste ano e o ano que vem, se Deus quiser, em ser a presidente. Preparando, credenciando, despertando a vocação para a capelania em todas as igrejas do Brasil, pensando que capelania é um ministério específico
para uma área específica. Você viu aí capelania em desastres, em hospitais, na área militar, parlamentar e em tantas outras, porque é um ministério onde nós nos aproximamos deste público específico, procuramos ouvir o coração delas e falar com a cultura que ela tem, na linguagem dela, respondendo às questões da alma, através da palavra de Deus, que é viva, eficaz e que restaura a alma completamente. Hoje nós estaremos conversando com um amigo muito querido, que tem uma longa história de capelania, principalmente na área hospitalar, e também é pastor. E eu vou ler para vocês um pouquinho do currículo dele, antes da gente começar a bater esse papo gostoso. O nome dele é Reverendo Fernando Hamilton Costa. O pai, Reverendo Atael Fernando Costa, foi o segundo capelão do Hospital das Clínicas de São Paulo. A mãe, Edna Costa, uma pessoa queridíssima, muito especial. Ele é natural de São Paulo, fez o curso teológico no Seminário Presbiteriano do Sul de Campinas e ele esteve pastoreando as igrejas presbiterianas de Diadema, de Dourados, de Bauru, Aliança de Bauru, bairro Cidade Ademar, São Paulo, e hoje ele pastoreia a Igreja Presbiteriana do Calvário, em São Paulo. E também foi capelão em tempo integral do Hospital Evangélico Doutor e Senhora Goldsby. Uau, você vai precisar me ajudar. King, em Dourados. E ele tem muita experiência para contar para a gente. Então, você também pode estar conversando com ele, comigo, no nosso programa aqui, através do nosso chat. Lembre-se disso, entre em contato conosco, porque nós teremos o maior prazer em responder as suas perguntas e ouvir o seu compartilhar. Bem-vindo ao nosso programa. Meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar e presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania também. Oi, Fernando, como você está? Que prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Eu esqueci de colocar uma coisa no currículo. Opa! Eu fiz o curso básico de capelania com a elenivação. Ah, eu que esqueci coisa, disso. Pena que eu fiquei só na hein? primeira parte. Não é porque eu não gostei que eu não fiz as outras. Eu esqueci depois de fazer, mas eu também tenho isso no meu currículo, tá bom? Nossa, importante, rapaz. Foi sim. Conta pra gente um pouquinho sobre quem é você, fala um pouquinho sobre a sua família. Eu tive o privilégio em conhecer a sua mãe, queridíssima, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua história antes de falar sobre o seu ministério. É interessante, né? Tem uma época da vida da gente, especialmente na adolescência, que a gente olha os testemunhos das pessoas, assim, eu fui isso, eu fui aquilo, Jesus me alcançou, e eu acho maravilhoso, maravilhoso. Tem uns que dizem que filho de crente tem um trauminha, às vezes, porque ele tem vontade de passar lá, né? Eu não tive esse privilégio, porque é um privilégio ser resgatado, mas eu fui resgatado, e de certa maneira eu tive o privilégio de praticamente literalmente nascer na igreja. Meu pai era pastor auxiliar Reverendo Borges, na Igreja Unida. Pois é. Nasci na maternidade de São Paulo, que não existe mais. Minha primeira casa foi a congregação da Igreja Unida, chamada Jardim dos Oliveiras, que hoje é uma igreja. Morei naquela casa lá. Só. Isso eu não me recordo, mas eu morei naquela casa, não é? Então, assim, fui criado desde pequenininho dentro da igreja, e avós crentes, a minha avó materna crente, o meu avô minha avó paterna crente, e o meu avô paterno eu não conheci, ele morreu, meu pai tinha 14 anos. Mas os meus avós maternos também crentes, meu avô foi presbítero, e quando ele faleceu ele era presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Então, assim, eu tive muito privilégio de ser criado dentro de um ambiente muito precioso. Eu tenho que dar esse testemunho, porque isso realmente é um privilégio para mim, não é orgulho, é privilégio. E fui instruído na palavra do Senhor desde pequeno e com exemplo. Meus pais sempre foram muito atuantes na igreja. Meus avós, do lado da minha mãe também, a minha avó paterna é do Rio de Janeiro, então também muito ativa lá, mas aqui em São Paulo mais lembrança. Minha mãe foi secretária-geral do Trabalho Feminino e
Eu lembro, durante muito tempo, o pessoal, algumas senhoras diziam assim, você é o menino do Moisésinho, que tinha uma espécie de um cestinho. E eu, com 6 meses de idade, fui no meu primeiro Congresso Nacional da SAF. Olha, Então, que eu sou mais coisa. safista do que muita safista, porque 6 meses, isso foi no meio do ano de 58, eu já estava no Congresso Nacional. E algumas mulheres ainda lembravam, quando minha mãe encontrava, falavam, esse é o Fernando Hamilton, que estava no cestinho, que ele chamava de Moisésinho. São só privilégios, graças a Deus. Muito bom. Bom saber desse teu episódio já participativo tão cedo na vida. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas de São Paulo, eu ouvi falar muito no seu pai, Reverendo Atael Costa. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele, sobre o ministério dele como capelão e em que isso impactou a sua infância também. Então, isso é maravilhoso, porque eu já sou um cara cheio de emoções, né? Nessas horas vai ficar mais difícil ainda. Mas a verdade é assim, meu pai foi um exemplo de pastor. No sentido da palavra, que é o que eu senti minha vocação, chamado ministerial, é para esse tipo de trabalho. Eu não gosto dessa história, me desculpa aí quem está me escutando, me vendo, mas perfil de pastor, então, perfil isso, aquilo, ter pastor tem que ser pastor. Sim. E no fundo, meu amor, a capelania é isso, porque é profundamente pastoral. Pastoral no sentido dessa palavra. Tanto que na igreja presbiteriana nós chamamos os pastores de reverendo. Sim. Eu nunca fiz questão, aceito, entendo que a palavra reverendo não é para me elevar, mas é a função que eu tenho, concordo desse jeito. Mas é tão gostoso quando escuta uma pessoa falar assim, pastor. E meu pai sempre foi pastor. Então ele escutava muito, ele conversava muito, ele atuava dessa maneira. Meu pai pregava bem, claro, meu pai dava boas aulas, escola dominical, sim, participava ativamente da vida eclesiástica, ele foi secretário da mesa do Supremo Concílio, essas coisas todas, mas ele era pastor, sabe? Então, isso eu me lembro. Não lembro assim um dia ele ter chegado em casa e falar, vou começar o trabalho de capelania no Hospital das Clínicas. Eu era pequeno. Então não lembro como é que foi esse lance, mas eu lembro dele trabalhando como capelão. Eu e meus irmãos lembramos, até porque tinha umas sobrinhas lá na nossa casa de vez em quando, né? Conta um pouquinho sobre isso. Essas sobrinhas. Hoje eu acredito que ainda assim você sabe mais do que eu, mas as pessoas vinham para ser atendidas no Hospital das Clínicas do Brasil inteiro. Hoje deve continuar a mesma coisa. E as pessoas passavam temporadas esperando ser internadas. Também você sabe, vocês têm uma casa de acolhimento, vocês têm outras necessidades. E as pessoas, meu pai encontrava, fazia as visitas, aquele prédio enorme, hoje é muito maior, mas já era enorme, aquele prédio antigo, aqueles andares todos. Ele subia, descia, chegava na entrada do hospital e tinha as pessoas aguardando vaga. Tinha gente que ficava semanas esperando vaga. Gente que vinha, por exemplo, eu lembro de uma pessoa específica, ela veio de Goiás, ela não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pensão, ela ficava no saguão esperava, conseguia alguém do próprio hospital, não me lembro se tinha algum programa no hospital, mas às vezes os próprios funcionários ou alguém ajudava e a pessoa ia aguardando vaga. Quando meu pai encontrava alguém assim, tendo lugar em casa, ele levava para casa, né? Então, isso eu lembro. Ninguém estava naquela época muito preocupado em saber se estava em isolamento. Não tinha tantas essas conversas, não conhecíamos muito isso. Né? Até porque eram pessoas que estavam esperando o diagnóstico. Levava para casa e nós temos lá um quarto que até hoje a minha esposa e eu ocupamos, que nós ficamos com a casa dos nossos pais, dos meus pais. E esse pessoal ficava lá embaixo. Eu lembro de fazendeiro, gente mais humilde. O fazendeiro que eu estou falando era dos velhos tempos de fazenda, pessoa bem humilde. Então, meus pais sempre foram acolhedores, como a Bíblia recomenda. Então, essas coisas, eu lembro dessas histórias. Uma que ficou marcado para nós, meninos ainda, eu e meus irmãos, é uma que gritava a noite inteira, ai, dói, 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 dói. Era o que ela falava até conseguir vaga. Então, tem alguns lances dessas coisas de
de capelania que eram importantes. O coro da nossa igreja era pequena, igreja pequena. Nós íamos cantar lá no Hospital das Clínicas na época do Natal, né? Subíamos de elevador, depois descíamos as escadas cantando em cada setor ou no corredor. Às vezes entrávamos em alguns quartos. Comecei assim. É. Eu cantava no coral da Igreja Presbiteriana da Lapa, e o coral cantava 1 ou 2 vezes por ano no Hospital das Clínicas de São Paulo. A Maria Júlia não era regente, não, né? Ela era a Júnia, talvez. A Júnia, tá. Isso. E nós descíamos os andares todos. Eu estava com 13 para 14 anos, mais ou menos. É uma bela escola. É uma com bela escola. certeza. E como era importante a gente observar o impacto dos hinos, da letra bíblica destes hinos, dessas canções natalinas, principalmente, no semblante dos pacientes. Eles choravam. Os profissionais da saúde também estavam muito emocionados, e como aquilo foi mexendo com o meu coração também. Sabe que eu estou vendo aqui no nosso chat, Lúcia Helena Costa Brigantini. Olha lá o que você vai falar, hein? Olha só, ela diz assim: vivi um tempo internada no Hospital das Clínicas de São Paulo, na época em que nosso pai, Atael Costa, era o capelão lá. Pude presenciar o seu carinho pelas crianças daquela ala, pediatria, 1970, olha só. Eu lembro de uma ocasião que nós chegávamos na escola dominical em casa, pro almoço, meu pai deixava minha mãe, nós em casa, e ia para as clínicas. Tinha uma criança no setor de queimado, que só comia na mão do pastor. Que coisa. Não sei qual foi o contato que meu pai fez. Ele não... Como qualquer servo de Deus, acredito eu, não ficava contando coisas e tal assim, mas alguma coisa, o jeito dele carinhoso, e essa criança que veio a falecer, ela não sobreviveu, o estado de queimadura era grave, mas durante alguns domingos, ele fazia isso durante a semana, mas é que domingo eu lembro porque a gente comia junto em casa. Sim. E meu pai deixava a gente, e ele ia lá para o Hospital das Clínicas para dar comida para essa criança lá na pediatria. Então, não tem escola melhor que ela. Quer dizer, acho que vocês estão me entendendo que eu falo de escola melhor, não é? É algo assim, não é incomparável, né? E esse carinho... E minha mãe nunca reclamou. Hoje eu sei que ficava mais pesado para ela. Minha mãe sempre foi muito ativa, trabalhava na prefeitura, dava aula, enfim. Né? Então... E na igreja, então, não dá nem para a gente contar quantas pessoas estão escutando aí com um pouco mais de vida na igreja presbiteriana especificamente, sabe que minha mãe foi muito ativa. Mas ela nunca via assim, estou cansada, ou Atael, volta mais cedo, não. Era um trabalho conjunto de uma família cristã. Né? Então, eu e meus irmãos, graças a Deus, somos 4, os 4 firmes na igreja do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tem um irmão que é presbítero, essa que está falando é casada com diácono, a outra é casada com presbítero também. Então todos muito assim ativos na igreja, e eu sei que é o Espírito Santo. Sim. É graça e misericórdia, mas Deus usou nossa família, com certeza. Amém, amém. Que lindo, né? Quando um pai e a mãe influenciam toda a sua família assim. Eu me lembro no tempo que eu fiquei lá, fiquei 22 anos como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas também, e os meus filhos eram pequenos. Meu menor tinha 1 ano quando eu comecei ali. Olha que coisa. Os outros eram 4, 5 e meio e 7 anos, 4 meninos. E eu sempre trouxe muita coisa para casa, no sentido de contar experiências para eles. Eles foram sendo sensibilizados desde bebês ali. E como o seu pai, eu também trazia não só experiências, eu trazia as pessoas para casa. Então, quantas vezes acolhemos pessoas que a gente não conhecia. E nunca mais soubemos, né? Não sei o que está fazendo, se está vivo, se... Poucas histórias a gente tem uma continuação, mas não importa. Nós soubemos o que fizemos naquele momento. Exatamente. Né? E uma das pessoas que eu levei, eu sabia quem era. E assim, eu vejo assim como Deus nos
cuidou de nós, nos protegeu, porque um deles, ele se converteu no hospital. Eu trabalhei apresentando o evangelho e conversando com ele por uns 4 meses, mais ou menos, mas ele era o matador da quadrilha. Ele falava que ele atirava primeiro e ele era muito cruel, mas impressionante porque nós fizemos uma amizade tão boa. E eu descobri uma das razões porque o Senhor me permitiu estudar artes plásticas como minha primeira faculdade. Porque ele, a princípio, não conversava com ninguém. Era extremamente agressivo. A enfermagem ficava desesperada porque ele atirava pratos de comida. Ele era terrível. E ele tinha uma faca tatuada no braço, pingando sangue, para ver como já era bonzinho mesmo. E eu consegui me aproximar dele através do desenho, porque eu descobri que ele gostava muito de desenhar. Então, levei para ele um livro, um caderno de desenho, e lápis, giz pastel, tal, e a gente começou a desenhar e conversar. E, através disso, pudemos construir esse vínculo, e ele foi amansando. E sempre entrava com a palavra. E até me lembro de um dia que eu estava com o braço carregado com evangelhos de João, aqueles amarelinhos ainda. Sei. E eu falei, Deus, eu só tenho tempo para falar com uma pessoa. E essa enfermaria tem 16 pessoas no prédio da ortopedia. Me mostra uma pessoa, porque eu tenho que buscar meus filhos na escola ainda. E Deus me fez olhar para aquele rapaz direto. E eu falei para ele, olha, eu tenho que pegar os meus filhos na escola, mas eu quero deixar para você uma preciosidade. Eu gostaria que você lesse este livrinho, porque vai mostrar para você um Deus que o ama. Na manhã seguinte, eu voltei ali e o paciente que estava deste lado, em frente à porta, olhou para mim e falou assim, ô, dona, a senhora tem uma decisão muito importante a tomar. Ou a senhora leva aquele livrinho daqui, ou leva aquele homem. Porque os dois juntos não podem ficar. Falei, nossa, mas o que aconteceu aqui? Sabe o que ele fez? Ele passou a noite inteira lendo aquele livrinho que a senhora deixou em voz alta. Ele não deixou ninguém dormir. Então a senhora resolve ou o livrinho ou o homem. E aí eu fui conversando com ele e ele me fez uma pergunta assim, direta. Quem mata? Existe perdão para quem mata? E eu falei, olha, por nós, talvez não, mas esta palavra que você está lendo diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, por todos eles. Então, existe perdão. E a partir daí fomos conversando e um dia ele quis receber a Cristo como Salvador. E eu o levei lá para casa também. É esse que você contou uma vez que ele levou a quadrilha inteira? Não, esse daí foi outro. Então, acho que eu não devo falar muito. Acho que a história é da Eleni, porque dessa aí... Não, eu tenho outras histórias boas. Porque a Eleni tem tanta coisa boa pra gente. Mas sabe, uma coisa que eu gostaria já de deixar antes que eu esqueça. Sim. Dizer para quem está escutando que capelania faz bem, em primeiro lugar, para o capelão. É verdade, é verdade. A gente é enriquecido. A gente fica contente de ver a resposta das pessoas, de que as pessoas estão cansadas, mas é um prazer tão grande. E mais uma coisa para você que está escutando. Ah, mas eu não sei se eu vou aguentar. Se Deus te coloca aquilo que a Bíblia diz, com certeza, Ele vai te dar a palavra. Claro, você não vai fazer um trabalho despreocupado, esculachado, isso a Bíblia também condena, mas o Senhor cuida da gente, não é, Eleni? Com certeza. E o Senhor lida com as nossas emoções. Exato. Também. Porque isso que eu estou chorando aqui de lembrar, lá a gente não faz. Não. O Senhor segura a gente, né? Ou até a gente chora junto com a pessoa. Com certeza, isso com certeza. Não é? E isso faz bem para a pessoa no sentido assim, puxa, essa pessoa se incomoda comigo, com o meu sofrimento, ela sente junto comigo. Isso é amor, eu não sei explicar o que mais poderia ser. E a pessoa
e se torna muito mais aberta a nos ouvir. Né? Eu lembro de uma história que eu acho que contei outro dia numa outra conversa que nós tivemos num outro programa. E uma vez, logo no começo, eu não tive nenhum preparo para ser capelão. Eu fui para ser capelão. E logo no início, casado, novinho, com a minha esposa, sem filhos ainda. E aí alguém me chamou no hospital altas horas da noite. E eu fui lá e o médico falou que tinha entrado a moça com uma hemorragia. Não era... bom, peraí, daqui a pouco eu continuo a história. Aí então fui lá para conversar com ela porque ela recusava ser operada. E o médico falou para mim, ela vai morrer, porque a hemorragia é fortíssima e ela vai morrer. E nós já até preparamos o termo que ela assina, se responsabilizando para isentar, mas o senhor não quer conversar com ela? Tá bom. Aí eu fui lá, rapaz novo, né? Não tem seminário que prepare a gente para essas coisas. Não. Com toda a honra ao meu seminário querido de Campinas, mas não tem seminário que prepare a gente para essas coisas. Aí eu fui lá e comecei a conversar com ela, apresentei como pastor, ela falou, eu sou crente também. Eu falei, você é crente? Aí ele comentou o nome da igreja, eu não guardei, uma igreja não dessas denominações conhecidas. Aí falei com ela e tal, falei, mas você precisa fazer, mas não sei o que e tal, você entende o risco. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu ficar com você lá no centro cirúrgico, eu não tinha conversado com ninguém, eu ainda não tinha tanto contato com os médicos. Se eu ficar do seu lado orando com você, você aceita fazer cirurgia? Aí ela falou assim, aí tá bom, eu aceito. Aí eu fui conversar com o cirurgião, olha doutor, conversei com ela, ela aceitou, eu posso entrar? Falou, pode, claro, pastor, tal, não sei o quê. Fui lá, me paramentei, aquelas coisas todas que você sabe, lava a mão, até o cotovelo, né? Aquelas coisas, põe. Na época eu usava propé, hoje em dia eu acho gozado, não tem, a gente não põe mais propé, mas punha propé, punha touca. Aí fui lá, aí eu voltei, a minha esposa tinha ido comigo para o hospital, como eu falei, recém-mudados para Dourados, não era a nossa cidade, 1.000 e tantos quilômetros da família e tal. E aí eu falei para ela, tinha um escritório de capelania que era metade disso aqui, não, menos até, era uma salinha pequena. Eu falei, você espera um pouquinho que eu vou lá, vou ficar orando. Claro, quando ela estiver anestesiada eu volto, nós vamos embora, porque daí não adianta, não precisa ficar orando mais com ela. Aí foi que eu aprendi o que é uma anestesia peridural. A pessoa não fica inconsciente. Não dorme, ou seja, eu fiquei a cirurgia inteira. Uau. E eu já tinha uma época que eu estava na Palavra da Vida, na equipe, lá na estância, nós fomos jogar bola e o menino se arrebentou e caiu lá no gramado e lascou o joelho, foi sangue. Fomos para o hospital e aquele cheiro do hospital me fez passar mal. Isso antes do seminário, 74, 75, por aí assim. E eu falei, será que eu vou aguentar aquele cheiro que tem no centro cirúrgico, tem um cheiro meio de éter, um negócio assim, né? Aquelas coisas. Mas fui, né? Fui e o senhor... E era sangue, tira e limpa. Você sabe como é que é, apesar de ter uma proteção assim. E eu ali com ela, orando e conversando com ela, eu parava, olhava a cirurgia. O Senhor me sustentou, mas eu fiquei a cirurgia inteirinha da mulher do lado dela. Então, assim, tem coisa que a gente aprende, né? No trabalho, e não tem bem um preparo. Deus cuida da gente. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Sim, com certeza. O meu irmão aqui, um dos nossos irmãos aqui, está perguntando se o capelão precisa ser pastor. O Álvaro Lopes não precisa ser pastor. Hoje, no nosso contexto, por exemplo, eu sou capelã há 39 anos e não sou e nunca serei pastora. Eu sou missionária pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e nós trabalhamos com mais de 200 denominações evangélicas. Então, assim, não são... Alguns são pastores, outros não são, mas precisa de um bom preparo teológico, uma convicção de fé muito sólida, um equilíbrio emocional também firme em doutrinas bíblicas, mas nós oferecemos pela Associação de Capelania na Saúde, ACS. Eu sou diretora-geral, criei essa associação e hoje nós temos cursos online de capelania hospitalar. Então, entre lá no nosso site, capelanianasaude.org.br e você poderá fazer o nosso curso teórico. Querendo dar continuidade depois,
Você poderá ler alguns livros que nós vamos indicar, preencher alguns documentos, cartas de recomendação, passar por uma entrevista e daí vir fazer o treinamento individual supervisionado nos hospitais conosco. O curso para a formação de um capelão master demora 9 anos. São 1.200 horas de curso, mas desde o começo você pode se tornar um visitador hospitalar. Então, 40 horas de curso, esse curso online ou presencial, voltaremos, se Deus quiser, o ano que vem a dar o presencial. Depois, toda a seleção, o treinamento prático individual supervisionado, depois o nível 2, mais 40 horas de curso, mais 100 horas de treinamento supervisionado, entrando em setores como queimados, psiquiatria, UTIs, cuidados paliativos, e depois, então, entraremos no curso nível 3. E, então, é sempre um preparo. Eu gosto muito de escrever também, porque eu vou estudando, vou me preparando e vou pondo no papel, tanto para divulgação do ministério, para a bênção de muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas também para o treinamento das nossas equipes de capelania. Você tem o nome daí quem fez a pergunta ainda? Tá Sim, fácil. Álvaro Lopes. Deixa eu só falar uma coisa para você, Álvaro. No que eu disse, talvez, eu sei que você não perguntou isso, mas não quero dar a entender que você não precisa de preparo. Sim, precisa. Certo? Precisa de preparo. E você não precisa ser pastor ordenado. Claro, existem denominações diferentes, irmãs em Cristo, as igrejas, denominações, e que têm estruturas diferentes. Nós temos lugares, coisas diferentes. Mas você precisa ser no preparo. Agora, o que é importante é saber que, junto com esse preparo, eu acredito numa espécie de uma vocação para a capelania. Você tem todo um chamado e um coração pastoral. Você precisa amar. Mas eu estava falando com a Eleni um pouco antes de começar o programa. Nós todos precisamos ter um coração pastoral no sentido cristão, independente de ser pastor ordenado na sua denominação, não sei qual é, não importa, não é isso que é importante. Mas você precisa ter um coração, eu acho a coisa mais parecida com isso é aquela expressão bíblica que fala que Jesus olhava para as pessoas e teve misericórdia delas porque eram como ovelhas sem pastor. Então, se você tem um coração que sente assim, as pessoas precisam de mim, eu quero ajudar, então se prepare, mesmo que você não queira ser ordenado pastor na sua denominação, mas o trabalho de capelania pode ser feito, mas precisa de um preparo. Agora, o que eu não perco de vista é que Deus nos usa. Às vezes é uma faxineira, isso eu tenho testemunho, faxineira no hospital que é crente, numa hora que não tinha médico, enfermeiro, não tinha, e por alguma circunstância ela dá um testemunho, é um instrumento de Deus para acalmar um coração. Mas isso, o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Então, se você tem algum interesse, invista nesse tempo. Vá, assista, né? Não vai chegar lá no hospital e falar, Nini, quero estar com você fazendo isso. Não é por aí. Mas você... De repente você está num leito de enfermidade, eu não sei quem está escrevendo, você pode estar de repente no hospital lá, digitando, e ali você é um crente, e você olha para as pessoas ao seu redor. Então, quantas vezes eu fui fazer visita, mesmo sem ser capelão propriamente, como pastor, chega num leito visitar um crente, tem outros do lado, e eu pergunto para as pessoas, posso orar por você também? Você deve ter feito isso um monte de vezes. Muitos. Então as pessoas falam assim, eu nem sei se a pessoa... Que tipo de fé que a pessoa tem, a crença religiosa ou não. E aí eu falo de Jesus e oro por ela, porque é o que nós temos para fazer, não é verdade? Sim. Então é tão gostoso. Sabe que eu estava contando para você antes que nós temos agora a Casa do Aconchego. Que delícia. Casa do Aconchego foi um projeto assim que o Senhor nos deu pela necessidade daquelas mães que ficavam sentadas na guia
ali em frente ao hospital das clínicas, o Instituto da Criança e Itaci, esperando que fosse feita a limpeza terminal no leito ali, na UTI onde a criança estava. E essas mães vindas do país inteiro, sem poder trocar com alguém que a substitua no cuidado da criança, porque simplesmente eles vêm do Acre, vêm de Roraima, vêm de tudo quanto é canto, e o pai normalmente fica lá com os outros filhos e ainda trabalhando. É muito desgastante esse trabalho de meses, porque são casos complexos que vêm para São Paulo, principalmente o Hospital das Clínicas, Emílio Ribas, o Itaci, o Instituto de Câncer ali também, que fica ali pertinho, e outros hospitais. E eu tenho sentado junto com essas mães na Casa do Aconchego, que nós criamos hoje como uma hospedaria, para acolher essas mães e crianças durante todo o tratamento de saúde. E é totalmente gratuito para elas. Eles moram ali, se alimentam, lavam as suas roupas, tem aconselhamento bíblico, tem histórias para as crianças, tem uma brinquedoteca linda, fica ali pertinho do Hospital das Clínicas. E eu tenho entrevistado essas mães, principalmente aquelas que estão com as crianças em tratamento de câncer, e um câncer muito agressivo, e outras que estão aguardando transplante para os seus filhos. Gente, cada história tremenda e cada história de fé desses pais. E eu estava conversando com uma mãe essa semana mesmo, e ela contando das experiências tremendas, uma mãe que é da Igreja Batista do Acre. E ela contando como Deus tem usado todo o cuidado médico ali do Itaci para o cuidado da sua filhinha, que veio para São Paulo com 6 anos e com um prognóstico fechado. Essa criança não vai viver, porque o tumor dela tem 14 centímetros e pega a aorta, pega o fígado e está todo entrelaçado ali, então é impossível tirar. Mas eu fico pensando, quando você falou, você pode ser um paciente que está ali teclando de um leito de hospital, e eu estava pensando que Deus não brinca com a gente. Ele permite coisas difíceis na vida da gente, mas através desses momentos difíceis, ele tem altos propósitos. O que essa mãe cresceu, o que essa criança cresceu no relacionamento com o Senhor, e o que ela tem refletido da paz de Deus, que excede todo entendimento, tem contaminado as mães das outras crianças que estão na mesma situação, mas que não conhecem a Cristo. E eu falei para essa mãe: você está fazendo capelania, porque você está tendo a oportunidade de viver o Evangelho e de falar, de transmitir a palavra de Deus naquele momento em que você está com elas. A sua criança é uma delas. Elas não podem falar: não, você está falando isso porque você não sabe o que é o sofrimento. Então, existe uma identificação muito grande, muito preciosa. É disso que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, que você conhece muito bem, e ele fala: bendito o Deus de consolação, porque ele nos consola, né? Ele, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, ele nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar. Então, às vezes você fala: mas por que Deus me fez passar por isso? E algum tempo depois você se vê numa situação em que você estende a mão para a pessoa e fala assim: eu já tive crise de depressão, eu já perdi um filho, eu já tive tal dor, eu já tive uma amputação, não sei, qualquer coisa. E Deus fala assim: cuidei de você, te dei essa prova e agora você é um instrumento para outros. Mais uma coisa, eu entendo, Eleni, talvez você entenda comigo, não conversamos sobre isso, mas conhecendo você não vai pensar muito diferente. Existem pastores e pastores. Então tem o pastor ordenado, um ofício na sua denominação. A Eleni é pastora, sim.
Claro que era pastora. Não, pastora da denominação, ordenada, ajoelhou, recebeu imposição das mãos, mas ela foi comissionada pela igreja, a igreja a enviou ao trabalho, outros de outras denominações, a mesmíssima coisa. Então ela faz um trabalho pastoral que faz como mãe. Sim. Faz como tia, faz como avó, nós fazemos isso em todos os lugares. Então, você não precisa ser pastor, mas de repente você pode ser um capelão até com coisas que talvez você não pense. Por exemplo, essa casa que ela está citando, essa casa é mantida com doações. Tem gente que tem condições, também aqui na carta aos Coríntios, Paulo fala que Deus às vezes nos dá com abundância para nós abençoarmos as pessoas que você pode ajudar a sustentar. A Leni não pediu para falar nada, tá? Eu estou falando porque eu quero. Mas às vezes você fala assim, não, eu não tenho tempo, possibilidade, mas eu quero conhecer esse trabalho, de repente eu posso apoiar esse trabalho. De repente eu posso financeiramente ou presencialmente. Sim. Afinal, tem máquina de lavar roupa que quebra, se alguém precisa lá arrumar, não precisa ter dinheiro para comprar uma máquina nova para dar. Você pode ir lá trocar uma lâmpada. Desculpa, Eleni, nunca conversei com você sobre isso, mas para mim isso me parece muito claro. Você tem diversas coisas que você pode fazer. Comprar uma caixa de Bíblia e levar lá para eles entregarem para alguém. Pode ir lá servir o almoço para as mães e para as crianças. Um dia especial levar... há uma história do George Miller que é famosíssima, né? Um dia que ele... George Miller foi ele é, se não me engano, é de origem alemã, mas ele trabalhou na Inglaterra, tinha um orfanato naquela época. 1800 e bolinha, né? Não lembro, alguma coisa assim. E o George Miller, então, tinha esse orfanato. E um dia... E ele vivia só de doações. Ele falou que ele tinha que confiar em Deus. Então, ele vivia das doações. E um dia ele levanta, e é famosa, a história está escrita no livrinho dele, e ele chega lá, a pessoa que tem cuidado com as crianças fala assim, pastor, não tem café da manhã. Ele falou, nós vamos sentar, chama as crianças, vamos orar. Mas o senhor não entendeu, não tem nada para as crianças, a despensa está vazia. Vamos sentar e vamos agradecer o café da manhã. Você lembra dessa história? Tremenda fé. Aí ele senta, eles começam a orar, bate a porta. Bate a porta, abre a porta, um cara da padaria. Olha, o padeiro, ele deixou passar um pouco o pão hoje. Ele não está queimado, mas não está para vender. E ele perguntou se vocês não querem receber o pão aqui, que eu vou trazer os pães. Estou com eles aí para entregar. Vocês querem? Pode entrar o pão. Então vamos orar para agradecer. Bate a porta. O cara lá diz, eu fui buscar leite lá na chácara e quebrou a roda da minha... Era ainda época de carruagem, né? De carroça. Então quebrou a roda e tal, eu vou perder o leite. Vocês não querem ficar com esse leite aí? Leite. E no final de tudo ainda, se eu não me engano, a história termina com alguém que bate a porta no final da... Essa oração foi cumprida, né? No final da oração e traz um bolo e fala, hoje eu acordei com vontade de trazer um bolo e para vocês, e trouxe um bolo, e tinha criança, foi no aniversário, quer dizer, sabe, de repente você é o cara que tá com leite, ou tá com pão, ou sabe fazer um bolo, sabe ter uma palavra de carinho, contar uma história para as crianças, sentar um dia lá e falar, eu vou lá e passar o dia, quem sabe eles precisam de alguma coisa, eu sei desenhar, eu sou músico, eu posso ensinar flauta, eu posso... Trabalho de capelania, gente, não tem desculpa não, viu? Não, todo mundo não pode pastor, fazer. não. Não precisa. E várias pessoas estão conversando aqui no chat, perguntando sobre os 9 anos que eu falei, se são 9 anos ou 9 meses. Então, o curso de capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde tem a duração de 1.200 horas. Teóricas e práticas, e trabalhos e leituras também estão inclusos aí. Então, a gente vai formando visitador, depois treinador, depois um capelão júnior, capelão pleno, capelão sênior e capelão master. Eu sou capelã master e tenho 39 anos de trabalho contínuo em capelania hospitalar. Então, assim... Você pode estar trabalhando conosco, fazendo o primeiro curso de 40 horas, a seleção e o treinamento prático individual supervisionado por mais 100 horas. E daí você se torna um visitador hospitalar.
O capelão é aquele que dirige o trabalho em um hospital, que administra todas as áreas, que treina a sua equipe, supervisiona, e por isso é necessário muito mais treinamento. Quando nós falamos sobre o CPC, e foi perguntado aqui também, as várias áreas de capelania, não só hospitalar, mas prisional, também na área militar e parlamentar e várias outras, esses cursos não são da Associação de Capelania. O da capelania, o hospitalar, o CPC credencia através dele. É o único curso recomendado pelo CPC. Mas nós estamos recomendando vários outros cursos em várias áreas. Então, entre lá no portal da Igreja Presbiteriana do Brasil, acione lá o CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, e você vai ver outros cursos também. O nosso site está sendo preparado pela APECOM e logo estará também com mais informações e alguma coisa bem mais completa para que você possa ficar por dentro. Então, assim, gente, esse programa está curto demais, você não acha? Porque eu nem ouvi as duas experiências ainda no Hospital de Dourados. Conta alguma coisa para a gente, Fernando. É um trabalho maravilhoso, especial. Eu fui lá para cobrir. Assim, o meu pai era diretor do hospital, então ele veio de Dourados com o reverendo Marcelino Pires, que era amigo do meu pai, os dois diretores, e passaram numa cidade na viagem para acertar os últimos detalhes com o capelão. Uhum. Eles tinham acertado já com o capelão trabalhar no hospital. Nesse meio da viagem, são 1.200 quilômetros, quando chegaram lá, eu não sei o motivo, o capelão disse, aquele que seria o futuro capelão disse, eu não posso ir mais, eu não vou mais. E eles vieram sem saber o que fazer, porque o hospital estava sem capelão. Chegaram em São Paulo, eu tinha 2 anos de ministério, e aí o pastor Marcelino, o reverendo Marcelino, disse para o meu pai, para mim, não falou para o meu pai, vou falar com o Fernando Hamilton. Ele falou assim, você que fala, eu sou pai dele, eu não vou falar nada, você que fala com ele. Ele veio conversar comigo. Então foi uma coisa assim, entre aspas, de última hora. Uhum. Isso era outubro do ano, para começar em janeiro do ano seguinte, não é? E é uma série de coisas que não vale a pena contar. E não dá tempo. E daí eu acabei indo para Dourados assim, de uma hora para outra. A minha esposa, como eu disse, casamos em setembro e de janeiro nós estávamos mudando lá para longe, né? Então fomos para Dourados. Então, muitas coisas gostosas, assim, de corredor, de você poder, assim, ter umas experiências diferentes. Uma vez eu estava conversando com um médico e o médico contou de um caso de outro, porque eu entrava na UTI para fazer visitação e oração, e eu uma vez comentei com algum médico, eu fiz uma oração, a pessoa estava em coma, ele falou, deixa eu contar uma história. Ele contou de um outro médico do hospital, que tinha sofrido um acidente e ficou em coma. E foi internado nesse hospital, no mesmo hospital que ele trabalhava com os outros colegas. E esse que me contou não era crente, não estava preocupado com vida espiritual. E ele conta que este homem ficou, acho que 1 semana ou 15 dias em coma. E aos pouquinhos retomou e a consciência. E daí ele conversava com os colegas, dizendo assim, você passou por mim e fez esse comentário. Você passou por mim e me beliscou e disse, coitado, não tem reação mais. Você passou por mim e falou assim, da minha esposa, que eles eram amigos, coitada da fulana, viúva tão nova. E ele lembrava de tudo o que aconteceu naquele tempo de coma. Não quer dizer que todo mundo que está em coma sabe, mas pelo menos aquele sabia. Então eu comecei a ter essa experiência de chegar para alguém em coma, abaixar, na UTI, né? E eu conversava com a família antes, de quem que é tal, posso fazer uma oração, porque quando não é uma pessoa da igreja, eu peço licença, para evitar algum mal entendido e tal. Então, a sua esposa, fulano de tal, o seu filho, fulano de tal, está ali fora, hoje é dia tal, é tantas horas, eu não sei se você está me escutando, mas eu preciso falar uma coisa para você. Você precisa estão batalhando pela sua saúde, mas você precisa ter um coração com Jesus. Você precisa estar saudável na sua vida espiritual, porque o resto a gente vai correndo
correndo atrás, os médicos vão cuidar. A minha parte é a seguinte: Jesus Cristo morreu para pagar seus pecados, para você ficar em paz. Você está tranquilo aí onde você está. E se você retomar... Então, eu falei para muita gente, e Eleni, assim, uma coisa que eu não quero, não existe vaidade no céu, então não é isso. Mas eu teria o maior prazer de chegar lá, alguém falar para mim assim: você falou para mim de Jesus lá no hospital tal, e eu aceitei Jesus antes de morrer. Se tiver um só, de quantas pessoas eu já orei e conversei estando em coma, se tiver um só, que coisa maravilhosa. Eu não sei, isso não é obra minha, é obra do Espírito Santo. É o Senhor. E eu não preciso desse retorno. Mas eu fico assim pensando, quantas coisas que dão esse prazer. A gente sente, como eu falei, a gente sente bem. Claro, tem momentos massacrantes. Você tem que comunicar o falecimento de alguém. Comunicar o falecimento de um filho para uma mãe, para um pai. Terrível. Isso, não estou dizendo que marido, esposa, pai, mãe, mas um filho. Que coisa, Leni. A gente passa e vê algumas coisas assim. Então é aquela hora que depois você sai e vai chorar em casa, lá no canto. Sim, né? sim. Vai, enfim, tomar um copo de água com açúcar. Ninguém toma mais, mas enfim, vai... Mas as delícias de você ir, e muita coisa, você nem sabe o resultado. Não, mas o Senhor sabe. Que privilégio. Você fez a obra, você lançou a semente. Se a ser terra está preparada ou não, né? não sou eu. Quem preparou a terra é o Senhor. Amém, Mas amém. que eu lancei. Se era verdade. terra dura, se não era terra dura, não é problema meu. Não. É claro que eu gostaria que toda a terra fosse Com certeza. fofinha. Como dizia o nosso amigo o reverendo Jorge Alberto Canelhas, que nós saudade. somos do Departamento de Propaganda do Céu. Isso. RH ela em cima. Exatamente. Ele que cuida lá de contratação. Mas nós fazemos tão pouco. É tão pouco que você faz. É cansativo, muito. É pressionado assim emocionalmente, muito. Mas as bênçãos, os retornos, às vezes é uma criança que dá um sorriso para você. Eu aprendi com meu pai, eu não converso com criança em pé. Eu abaixo para conversar. Sim, a no identificação. nível. Então isso é precioso. Desculpa, Fernando, deixa eu parar. Nossa, a gente tem muita coisa para falar, mas vamos ter que continuar outro dia. Muito obrigada pela tua participação Obrigado. aqui, foi Obrigado pelo preciosíssima. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você que ficou junto com a gente aqui o tempo todo. E eu quero convidar você para a semana que vem. Nós teremos aqui o meu amigo João Boca, que é missionário na Cracolândia. Ele faz o trabalho de capelão na Cracolândia. Então, você vai se deliciar em ouvir também o João. Muito obrigada, Fernando. Deus te abençoe muito. Obrigado. E até mais, gente. Muito obrigada por estar conosco.